as principais diferenças da ação de uso capião com a ação possessória, com a ação reivindicatória, com a ação de emissão de posse e com a ação de adjudicação compulsória. Vira e mexe, eu tenho perguntas relacionadas a isso. Professor, eu não sei se eu ajuizo uma ação possessória, se eu ajuizo uma ação reivindicatória, se eu ajuizo uma emissão de posse. Esses dias mesmo, eu recebi uma pergunta que foi no seguinte sentido. Uma pessoa adquiriu um imóvel por uma doação. Então, foi beneficiado por uma doação e, em razão dessa doação, se tornou, claro, proprietário de um imóvel. Acontece que esse imóvel era um apartamento e esse apartamento estava sendo usado por uma outra pessoa através de um empréstimo. E essa pessoa que estava no imóvel doado, ela se recusou a sair do bem. O donatário que recebeu esse bem por uma doação do proprietário, qual ação que esse donatário, agora proprietário, tem para ter a posse do apartamento? Ou seja, para tirar do apartamento aquela pessoa que está usando o bem emprestado pelo doador. O doador, antes de fazer a doação, tinha emprestado para alguém. Fez a doação e agora o donatário quer ter a posse do bem e não consegue. É através de uma ação possessória? É através de uma ação reivindicatória? Veja, na ação possessória, claro, o procedimento é especial porque se discute posse. E na ação reivindicatória, se discute propriedade. O fundamento da possessória é a posse e os possessiones, e o fundamento da reivindicatória é a propriedade e os possidendi, né? Juízo possessório, juízo petitório. Mas, em ambas, para que se fale em ter o ajuizamento de uma ação possessória ou ter o ajuizamento de uma ação reivindicatória, em qualquer uma delas, o autor da ação tem que comprovar que ele já exerceu a posse sobre o bem. Ele já teve a posse direta, ele já exteriorizou os elementos da propriedade, ele já usou o bem, ele já gozou, ele já dispôs desse bem, ele já explorou economicamente esse bem, ele já teve a posse direta. Ele teve a posse direta, mas por um ato praticado pelo réu, ele perdeu a posse, esbulho, e agora essa pessoa quer reaver a posse, reintegração de posse. Ela pode se valer tanto da possessória quanto da reivindicatória. Se esse autor só tem a posse, só tinha a posse, e a posse foi perdida, ele vai entrar com uma ação reintegratória de posse, reintegração de posse, ação possessória. Agora, se ele tinha a posse, de fato, e ele também tinha a propriedade, na matrícula do imóvel ele estava registrado como dono, ele pode se valer da reivindicatória. Mas veja, tanto na possessória quanto na reivindicatória, o autor da demanda já tem que ter a posse antes. Mas, professor, e se ele nunca teve a posse? Ele teve a posse de fato, ele teve a posse documentada, mas ele nunca exerceu os elementos da propriedade naquele bem. Ele nunca explorou o bem. Então, ele não pode ajuizar uma possessória ou uma reivindicatória. Bom, ele, professor, é dono. Está registrado na matrícula do imóvel que ele é o proprietário desse bem. Então, agora a ação é de emissão de posse. Na ação de emissão de posse, o proprietário, ele tem no registro a propriedade do bem, mas ele nunca exerceu a posse. É exatamente a situação desse donatário. O donatário, com um contrato de doação, ele adquiriu a propriedade, ele se tornou o dono. Se esse contrato de doação foi feito por uma escritura pública de doação, e se essa escritura pública, que é a forma correta prevista na lei, se essa escritura pública foi levada a registro, ele se tornou proprietário.
Está lá na matrícula do imóvel o nome do donatário agora como proprietário. Só que ele nunca exerceu a posse. Logo, ação de emissão de posse. Ele vai ajuizar a ação de emissão de posse para agora adquirir a posse da pessoa que está usando o bem emprestado pelo doador. Muito bem. Nas ações possessórias, o objetivo é ter a posse baseada na posse, baseada no ius possessionis. E aí nós temos 3 ações, né? A manutenção da posse, caso haja apenas uma turbação. Então imagine, eu sou o possuidor de um imóvel e agora há um ato concreto do meu vizinho que está turbando a minha posse. Ele está ameaçando entrar na posse do meu bem. E eu já exerço a posse sobre ele. Esse ato de turbação do vizinho vai levar ao ajuizamento de uma ação de manutenção de posse. Para quê? Para que ele seja compelido a não invadir o meu imóvel. Muito bem. Agora, se eu sou o possuidor do bem, o bem está sobre a minha posse, e por um ato praticado pelo terceiro, eu perco a posse, e ele pratica um esbulho para isso, agora eu ajuizo uma ação de reintegração de posse. Mas veja, eu já tive a posse sobre o bem, eu já exerci de fato a posse sobre o bem. Agora, se há uma mera ameaça, sem nenhum ato concreto, mas é possível algum ato que vai, né, interferir na posse que eu exerço sobre o bem, eu posso ajuizar uma ação de interdito proibitório. Aqui, o fundamento sempre é a posse. Bom, pode ser que eu tenho a minha posse ameaçada ou esbulhada e eu sou o proprietário. Eu tenho no registro do imóvel esse bem reconhecido como sendo meu. Como eu já exerço a posse sobre ele, eu já exerci e agora perdi, para eu reaver a posse como proprietário, eu posso ajuizar uma ação reivindicatória. Aqui, o juízo é petitório, se discute posse baseada na propriedade, matrícula registrada em nome do autor. Por isso que na ação reivindicatória é documento essencial para a propositura da ação que o autor conste na matrícula do imóvel como sendo o proprietário do bem. E agora ele vai discutir, como proprietário, a posse perdida contra qualquer possuidor que obteve a posse de forma injusta. O objetivo aqui é reaver a posse perdida com fundamento na propriedade, mas ele vai ter acesso à posse. A posse através do uso de uma ação petitória. Tanto na possessória quanto na reivindicatória, o autor já teve que ter exercido a posse sobre o bem. A posse fática, a posse exteriorizada como um elemento da propriedade. E a ação de emissão de posse? A ação de emissão de posse também é uma ação baseada no direito de propriedade, por isso que o autor deve ter o registro do imóvel em seu nome, só que ele nunca exerceu a posse. E o que ele quer é justamente isso, emitir-se na posse. Ele adquiriu a propriedade por meio de um título registrado, no exemplo que eu dei, através do contrato de doação feito por uma escritura pública registrada no imóvel, mas ele nunca teve a posse, ele vai ter a posse através da ação. Agora, o terceiro está resistindo a entregar esse bem para ele? Quem está lá se utilizando do bem? Sim, está resistindo. Então, a ação é de emissão da posse. O objetivo é ter a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida, consolidar a propriedade em sentido amplo. Muito bem. Professor, e a ação de adjudicação compulsória? A ação de adjudicação compulsória também é uma ação baseada na propriedade. É uma ação baseada no ius possidendi. Possidendi aqui, ó, é de proprietário. Ação petitória. Tem que ser um título capaz de levar esse autor ao registro como proprietário. Porque aqui a ação é petitória.
E o que vai acontecer na ação de adjudicação compulsória? Eu comprei um bem através, por exemplo, de um compromisso de compra e venda ou um negócio jurídico que autoriza a transferência da propriedade imobiliária, só que esse título não é levado a registro. Não é levado a registro porque quem vendeu se nega a outorgar a escritura, se nega a fazer o registro desse bem em meu favor quando eu adquiri esse bem. Se esse meu negócio tem uma cláusula de irretratabilidade, ou seja, não tem direito de arrependimento, e a comprovação do pagamento integral do preço, agora, essa transferência da propriedade pode ser substituída por uma sentença. A sentença substitui a transferência do imóvel. Bom, professor, para isso, para que a ação de adjudicação compulsória seja julgada procedente, eu tenho que ter a concorrência disso aqui tudo, ó. Primeiro, tem que ter um compromisso de compra e venda ou um contrato de compra e venda que autoriza a transferência dessa propriedade imobiliária. Um título justo. Muito bem, nesse título justo tem que ter a cláusula de irretratabilidade e tem que haver a comprovação do pagamento integral do preço acordado. O adquirente, que agora quer regularizar a propriedade em seu nome, esse adquirente tem que comprovar que o bem foi adquirido e que o preço foi pago. Para isso, para ajuizar essa ação, ele pode comprovar o pagamento através de uma ação probatória autônoma se ele não tem o recibo, se ele não tem a transferência bancária, se ele não tem o recibo do pagamento, se ele não tem uma prova material de que houve o efetivo pagamento, ele vai ter que produzir essa prova. E ele pode produzir essa prova através de uma ação probatória autônoma. E por que tem que ser uma ação probatória autônoma? Porque quando ele ajuiza a ação de adjudicação compulsória, isso já tem que estar lá demonstrado para o juiz. Tem que estar demonstrado que ele tem o requisito de ter pago integralmente o preço acordado. Se ele comprova o título justo da transferência do imóvel, se ele comprova a cláusula de irretratabilidade, e se ele comprova o pagamento integral do preço acordado, a sentença substitui a transferência do imóvel e esse imóvel agora será regularizado em nome do autor. O juiz vai determinar por sentença que o cartório de registro de imóvel registre a propriedade do autor da ação lá no cartório de imóveis. Agora, que cuidado. Só é possível uma ação de adjudicação compulsória para transferência da propriedade se esse imóvel está registrado na matrícula no cartório de registro de imóveis. Tem que ter o registro da matrícula ou tem que ter a transcrição lá no CRI. Por que isso, professor? Porque se o imóvel não tem registro, o imóvel não tem matrícula ou transcrição, não dá para que a sentença seja registrada. Como é que eu vou registrar uma sentença se não tem a matrícula ou a transcrição? E essa sentença vai determinar que agora o autor da ação seja reconhecido como proprietário. Esse imóvel tem que estar registrado ou transcrito. Mas, professor, eu comprei o bem, paguei, fiz o contrato com cláusula de arrependimento, mas o imóvel não está registrado ou não tem transcrição lá no cartório de registro de imóveis. Então, não pode ser uma ação de adjudicação compulsória. Aí terá que ser uma ação de uso capião. Bom, quando que a ação de adjudicação compulsória é utilizada na prática? Quando se tem todos esses requisitos e quem vendeu se nega a transferir a propriedade, se nega a outorgar a escritura pública ou sumiu no mundo e você não consegue agora registrar esse bem em nome do autor da ação, em nome do adquirente. Aí sim, a ação de adjudicação compulsória é interessante, desde que esse imóvel tenha registro lá na matrícula do imóvel. E a ação de uso capião?
A ação de uso capião, ela também é uma ação que vai declarar a propriedade. E ela vai declarar a propriedade em razão da posse que o autor tem sobre o bem e o decurso do tempo. E ela tem um caráter subsidiário. Quando não for possível, né, regularizar o imóvel por uma adjudicação compulsória, por uma emissão de posse, por uma reivindicatória ou por uma possessória, uma das possessórias, né, aí você pode se valer da ação de uso capião. Ela é como se fosse, assim, a última razão, né? A última razão é sempre a ação de uso capião.